E aí, pessoal, eu sou Tucumã Pataxó e estou aqui com Juliane Souza, Ju Souza, ela falou que eu poderia chamar assim. E Ju, fala pra gente aí, como você se descreveria assim, quem você é? Eu não te conheço, estou te conhecendo a primeira vez, as pessoas também estão te escutando aí, como você se descreveria assim, para poder ajudar a gente a te conhecer melhor? Bem, eu sou Juliane Souza, filha de Olímpia dos Santos e João de Oliveira Souza, do território quilombola de Bom Jesus dos Pretos, no município de Cândido Mendes, que fica ali bem lá no meio da Amazônia, próximo ali mais do Pará. Por conta disso, não nasci no território, acabei nascendo em Belém. Minha mãe foi lá, viajou de barco 3 dias, para me parir em Belém, depois voltou para o território. Sou uma mulher quilombola, negra e que migrou para uma cidade grande como São Paulo, com o objetivo de estudar, porque para os meus avós era muito importante que todo mundo soubesse ler e escrever, porque eles não sabiam nem ler e nem escrever. Então esse era o grande sonho do meu avô para as próximas gerações, que a gente soubesse ler e escrever. E aí a gente passou a migrar, todas as gerações passaram a migrar para conseguir estudar e cumprir com esse objetivo. Eu acho que hoje meu avô ia ficar muito feliz, porque todo mundo sabe ler e escrever e tem até gente formada. A gente está no encontro de comunicadores aqui, né? Me diz aí, qual é a sua experiência com a comunicação? Já faz parte de algum projeto que envolva rádio, audiovisual? Como que é? Como que você vê a comunicação e a sua importância, né? Porque a gente está falando de comunicadores quilombolas, comunicadores indígenas. Sim. E a gente tem outra visão desse espaço de comunicação, né? Não é só uma comunicação para caçar cliques ou likes, é uma comunicação que traz todo um contexto de história. Olha, eu tenho uma história muito grande com a comunicação, porque, como eu falei, eu migrei muito cedo para São Paulo, eu me formei em letras e sempre trabalhei na área de comunicação. Tive uma oportunidade de atuar em uma organização em São Paulo, e essa organização tinha e tem uma emissora de televisão, por exemplo. Então eu cresci desde muito cedo nessa emissora de televisão, fazendo jornalismo, fazendo comunicação em TV e rádio. Então eu já trabalhei em rádio, já trabalhei em televisão, trabalhei, por exemplo, na Record, trabalhei na CNN, trabalhei no canal Futura, fazendo vídeo mesmo, escrevendo. Então eu tenho uma grande experiência neste lugar que a gente pode chamar de mídia hegemônica, que é como a gente chama de mídia hegemônica. Nos últimos anos eu passei a voltar a minha pesquisa e os meus estudos para dentro da minha comunidade, para a história da minha família, porque eu entendi que era muito importante a gente fazer esse registro, principalmente porque a gente vem de cultura oral, acho que isso não é novidade para ninguém. As populações quilombolas e indígenas são culturas orais, e se a gente não correr contra o tempo para fazer esse registro da nossa oralidade, das nossas histórias, das nossas encantarias, isso acaba se perdendo. Então eu passei, a partir daí, quando fundei o Mídia Quilombola, a trabalhar só com comunicação voltada para os territórios quilombolas. E aí, a partir daí, a comunicação é outra. E o que me levou muito a isso foi de perceber no Sudeste, que eu trabalhei muito com jornalismo de meio ambiente. E aí eu fazia muitas entrevistas de pesquisadores, enfim, tal, e fui observando que em alguns lugares que eu ia, as pessoas olhavam para certas tecnologias ancestrais e chamavam de inovação. E eu vou dar um exemplo. Banheiro seco, não sei se você já ouviu falar sobre banheiro seco. Em São Paulo as pessoas dão um nome para isso de banheiro seco. No meu território a gente chama isso de privada. A gente cresceu usando a privada, que é tipo uma madeira, né, que se corta e tem 2 buracos no meio. Isso no Sudeste, por exemplo, chamam de banheiro seco e de inovação. Eu comecei a olhar para essas coisas e pensei, peraí, tem alguma coisa errada. Eu já vivia isso no meu território, isso existe no meu território. Não é nenhuma inovação. Isso é tecnologia ancestral e estratégia de sobrevivência, né? Criar soluções a partir da natureza e a gente viver dessa forma. A partir dessa observação, eu comecei a entender que era importante nós, quilombolas, falarmos de nós mesmos, das nossas tecnologias ancestrais, porque de alguma forma elas estavam sendo apropriadas, né, com outros nomes. Uma coisa que me chama atenção é essa coisa de, sei lá, agroecologia, esses nomes que vêm, que pra gente é roça, né, plantação de alimentos orgânicos, pra gente isso é roça, né, então pra mim ficou muito claro que era importante a gente comunicar
os nossos saberes, a nossa cultura com os nossos nomes, para que as pessoas pudessem entender quem que nós somos, o que que nós fazemos, qual que é a nossa cultura, quais os nossos saberes, qual a nossa política. Então, nesse contexto, eu crio muito Mídia Quilombola, que é uma proposta de um site de notícias que vai falar que só sobre a população quilombola, seus saberes, suas lutas, sua cultura, e passei a criar conteúdo nas redes sociais para falar disso, não só falar de luta, mas falar do que nós somos de verdade. Criei uma websérie chamada Nós Quilombolas. O websérie, o objetivo dela é registrar, a partir dos nossos mais velhos, as suas histórias, as suas memórias, né? Como um registro mesmo para ficar para as próximas gerações. Isso tanto em vídeo quanto em áudio. Então, assim, tem muita coisa aí acontecendo nesse sentido, mas a minha relação com a comunicação, ela começa desde que eu tenho 15 anos, muito num contexto desse lugar, né, profissional e desse lugar de que se entende na nossa sociedade que é a comunicação. E nos últimos anos eu venho usando essas estratégias que o mundo dá pra gente dentro desses cursos que a gente estuda sobre comunicação para aplicar para uma comunicação que seja quilombola e que seja mais ancestral. Arrasou, Ju, arrasou. Você falou sobre essa experiência, essa história sua com os avós e tudo mais. Tem alguma memória específica, um dia assim que você fala, poxa, eu queria voltar no tempo, ou com seu avô, ou com sua avó, para você contar pra gente, se você lembrar, claro, né, se puder contar. Porque eu acredito assim que é uma coisa que não se esquece tão rápido. Não, não é. Tenho uma memória muito da minha avó e da prima da minha avó. A minha avó era curandeira, entendia tudo de ervas. E quando eu nasci desde criança eu tive muita enxaqueca, tinha muita enxaqueca. E uma memória que eu tenho muito da minha avó, que é uma memória afetiva e que tem muito a ver com o conhecimento dela sobre as ervas, é que quando eu tinha crises de enxaqueca, ela sempre buscava algumas ervas e enrolava sobre a minha cabeça para passar a dor. Então essa é uma memória de cuidado, de afeto, de conhecimento ancestral, sobre o que a natureza tem para nos oferecer e que ela usava para curar e para cuidar da minha enxaqueca, né? Então, na verdade, tem muitas memórias, né? Tanto da minha avó, como da prima da minha avó, que era a líder espiritual do nosso território, que era a mãe Andresa. Eu tenho uma memória muito dela abençoando todo mundo, então toda vez que a gente chegava na casa dela, a gente ficava de joelho e pedia a benção, e aí ela fazia todo um ritual com a gente, e a gente nunca falava que ia para o terreiro. Isso é uma memória que eu tenho muito presente e que para mim tem muito a ver com as características dos terreiros de candomblé, muito da Amazônia. Então a gente falava que a gente ia para o pajé. Hoje vai ter pajé. Então a nossa espiritualidade dentro do meu território quilombola, ela tem uma espiritualidade muito conectada com a espiritualidade quilombola e que vem dessa ancestralidade africana, mas também tem uma espiritualidade muito forte indígena, porque no meu território esses dois povos estavam sempre juntos. Então a gente falava, hoje a gente vai pro pajé, hoje vai ter pajé, vamos levar fulano no pajé, enfim. E chegava lá, era a mãe Andresa, né, líder espiritual e que cuidava de todo mundo, e que cuidava do território, e que hoje, infelizmente, o terreiro, a pagelança já não acontece mais no nosso território. E qual é o nome da sua avó que você citou? Benedita Domingues de Oliveira. Benedita. Muito obrigado, Ju. Prazer conhecer você e prazer escutar a sua história também. Muito obrigado. Prazer, Valeu. eu que agradeço.